Olá pessoal, tudo bem? Você sabe o que é a esclerose múltipla? E você sabe reconhecer os sinais e sintomas da esclerose múltipla? Meu nome é Daniel Ribeiro, eu sou médico neurologista e vou falar nesse vídeo aqui brevemente o que é a esclerose múltipla e como reconhecer os sinais e sintomas da esclerose múltipla. O primeiro ponto importante para a gente saber é o seguinte: qual é a população que está mais vulnerável a ter esclerose múltipla? Bem, a gente sabe que o AVC, o derrame, ele acontece em populações acima de 60 anos de idade. Já a esclerose múltipla é doença de pessoas jovens. Ela vai acometer aí pessoas entre os 20 e os 40 anos de idade. Na verdade, pode começar muito mais cedo, mas o diagnóstico é usualmente feito entre os 20 e os 40 anos de idade. E ela acomete usualmente pessoas do sexo feminino. É muito mais comum no sexo feminino, muito embora ela pode ocorrer também no sexo masculino. Tá, mas o que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença que ela acomete o sistema neurológico no sistema nervoso central. Como assim? Nosso sistema nervoso central, ele é composto pelo cérebro e pela medula. Então, as células do cérebro e da medula, elas vão estar susceptíveis às lesões causadas pela esclerose múltipla, além também das células do nosso nervo da visão, as células do nervo óptico. E o que vem a ser a esclerose múltipla? Ela é uma doença que ela ocorre por conta de uma desregulação do nosso sistema imunológico. A gente precisa entender o que é sistema imunológico para saber o que é esclerose múltipla. Mas não preocupa não, é fácil a gente entender. Nosso sistema imunológico, a gente pode dizer que é o nosso sistema de defesa. Imagine soldadinhos mesmo no nosso corpo. A cavalaria, a retaguarda, o exército, e eles ficam rondando o nosso corpo sempre querendo nos proteger. Então se eu estou aqui e de repente tem uma bactéria, um vírus, e eu acabo me contaminando com esse vírus, se eu não tiver nenhuma defesa, eu vou morrer por conta de uma gripe. Então eu tenho que ter um sistema imunológico, um sistema de defesa, que ele vai atuar correndo atrás dessas bactérias, desse vírus, vai combater, vai bater e vai botá-los para fora. Mas não se sabe ainda o motivo. Pessoas que têm esclerose múltipla, elas têm aí na genética uma predisposição para ter esse sistema imunológico desregulado. Como assim? Imagina, eles vão ter aí no corpo um soldadinho que está andando à procura aí de bactéria e de vírus, e de uma hora para outra ele chega, olha para o cérebro e olha e pensa: peraí, isso aqui é um cérebro ou uma bactéria? Ele se confunde e acaba batendo no cérebro, ou na medula, no nervo do olho, achando que isso é uma bactéria, um vírus. Então assim vai ter o surto da esclerose múltipla. Então a gente sabe que a esclerose múltipla é uma doença no qual o nosso próprio sistema imunológico, ou seja, o nosso próprio sistema de defesa, ele se confunde e começa a bater no nosso próprio corpo, nas células do cérebro, da medula e do nervo da visão. Quando o nosso corpo produz essas células, esse sistema imunológico, ele está desregulado, ele produz esses guardinhas batem no nosso corpo, e isso vai ter o surto da esclerose múltipla. E quais são os sinais e sintomas? Depende de onde esses guardinhas vão atacar. Se nosso sistema imunológico está desregulado e combate e começa a atacar o nosso próprio cérebro, ele pode atacar no lugar que controla o movimento de um lado do corpo e a pessoa ter perda de movimento súbito de um lado do corpo. Ele pode atacar a medula e a pessoa parar de mexer as pernas de uma hora para outra, trancar a bexiga, perder o controle da bexiga. Ele pode acometer o nervo da visão e a pessoa... Já viu quando você vai tomar banho e o banheiro está muito quente, fica embaçado, você tentando olhar e não consegue se ver seu reflexo? Então, quando o nosso sistema imunológico ele ataca o nervo da visão, a pessoa acorda e de uma hora para outra vai ver que está com a vista de um dos olhos embaçado. Na hora que vai movimentar os olhos, sente uma dor. A gente chama isso de neurite óptica, que é um achado muito comum na pessoa que tem esclerose múltipla. Então, os sinais e sintomas da esclerose múltipla, eles vão depender de onde o nosso sistema imunológico, esses guardinhas, vão atacar o nosso próprio corpo. E os sintomas mais comuns são perda de força de um lado do corpo, súbita, tá? Então a pessoa de uma hora para outra perde o controle dos movimentos de um lado do corpo, ou às vezes das duas pernas, ou perde o equilíbrio, ou tem visão dupla de uma hora para outra, ou ela tem aquela quadro que eu falei que é neurite óptica, a visão fica embaçada. E isso a gente tem que entender que é súbito. Não é um negócio que vai acontecendo meses, anos, não, é de uma hora para outra. No máximo, em uma hora, a pessoa desenvolveu esse déficit. E também não é algo que fica aí meia hora. Uma paciente minha mesmo, ela chegou, ela sentou muito tempo em cima da perna, sabe? Ficou com a posição com as pernas cruzadas, foi tentar levantar, a perna não respondeu, ela ficou preocupada de ser esclerose múltipla. Não, passou ali 20 minutinhos, a perna dela já estava normal. Um surto de esclerose múltipla tem que durar no mínimo para a gente pensar que é um surto de esclerose múltipla. Então, se um paciente jovem, do sexo feminino, tem algum problema neurológico agudo e que dura 24 horas, temos que pensar que é um surto de esclerose múltipla. E o que faz?
procura um pronto atendimento. Principalmente procura um neurologista para reconhecer o déficit, tá? Porque existe um tratamento chamado impulsoterapia que a gente vai fazer o quê? Vai botar de uma forma na veia da pessoa que teve o surto, uma medicação que ela vai chegar para esse sistema imunológico, para esses guardinhas, e vão falar, pessoal, peraí, vocês estão atacando o próprio corpo, aguenta a mão aí, vocês estão desregulados, tá? Então essa pulsoterapia, ela é realizada para fazer uma terapia aguda nas pessoas que têm um surto de esclerose múltipla. Isso não é o tratamento, isso só é para o surto. Existem diversos tratamentos e uma das áreas que, de maneira fantástica, mais evoluiu na medicina, sem sombra de dúvida, na neurologia, são os tratamentos da esclerose múltipla. Então, se você observar, mas fulano tem esclerose múltipla, descobriu aí há 20 anos, tá? Dessa forma, não compare, tá? Os tratamentos de esclerose múltipla têm avançado de maneira muito grande. Eu lembro que eu formei em 2009, a época que eu formei só tinham 2 tratamentos, hoje a cada ano tem saído mais de 2 tratamentos, então assim, os tratamentos estão aí para aumentar a qualidade de vida do paciente. Ainda não temos a cura, a ciência acha que ainda vai galopar um pouquinho para chegar à cura, mas novos tratamentos estão seguindo, e se você vir alguma pessoa que tem um déficit neurológico, que tem um problema neurológico de maneira aguda e que dure 24 horas, recomende que ela procure um médico, porque pode ser um surto de esclerose múltipla, precisa desse tratamento agudo e, principalmente, começar um tratamento para evitar que a doença progrida. Tá bom? Eu espero que tenha aí sido claro e qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. Um forte abraço.